Na 5ASEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5ASEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5ASEC. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e 5ASEC Lavanderias, com lojas em Gramado e Canela, aqui em Gramado, no bairro Carnel. É um espaço excelente para que você leve então, suas roupas, enfim, aquilo que você entende que tem a necessidade de um excelente serviço em termos de lavanderia. Hoje, esta quinta-feira, dia 5 de março, 2026, né? Já estamos aí rapidinho passando, né? Carnaval já foi, já começa a semana que vem a Páscoa em Gramado e quando a gente vê já estamos na metade do ano, né? Mas hoje estamos trazendo uma convidada muito especial, pessoa, além de amiga, pessoa tem muita atividade aqui em Gramado, que é a Lourdes Abreu. É um prazer te receber aí, Lourdes. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Lourdes Weber de Abreu, isso. De casa eu sou Weber, bem alemã ainda por cima, alemã, né? É isso aí, alemã, né? Da linha Araripe, da linha Araripe, isso do aí. interior. A Lourdes já comentou, né? Nascido da linha Araripe, na verdade, Gramado e Nova Petrópolis, ali, aquela região linha Araripe, até linha Brasil, né? Do Carazal linha Brasil é quase uma coisa só, coisa né? Só. Tá se unindo, né? E a Lourdes está vivendo em Gramado, né, há muitos e muitos anos, mas começou a estudar aqui já com 9 anos. Né? Mas, Lourdes, antes da gente começar a falar um pouco da tua história como um todo, a nível de família, então, os teus pais, eles são lá de Nova Petrópolis, vieram de outras regiões? Como é? Sim, meu pai era nascido em Nova Petrópolis, na localidade de Pinhalauto. E que é interior de Nova Petrópolis. Certo. A minha mãe também nasceu em Nova Petrópolis, mas no interior também, que se chama Linha Araripe, onde depois se casaram e ficaram lá até... Na Linha Araripe, ali onde tem o posto de gasolina. No posto de gasolina, ali tem o salão tem o salão de baile também, tem, né? A igreja evangélica. Isso. E tem no centro da linha Araripe, Nova Petrópolis. Isso aí. Isso mesmo. Não, beleza. Como diz, aliás, até na história, eu nunca consegui dados oficiais, mas me parece que uma parte da linha Araripe de Gramado pertencia a Nova Petrópolis. Sim. E na emancipação houve separação. uma cedência da área em função de fechar alguns números, né? Exato. É isso aí, né? Então a gente tem... Tu está bem na divisa, né? Mas, Lourdes, e os teus pais, qual é a atividade deles? Era agricultura? Sim, meus pais sempre trabalharam com agricultura. Uhum. Depois eles começaram a produção de galinhas poideiras, onde eu trabalhei muitos anos, né? Classificando ovos, recolhendo ovos. Tinha bastante aves, tá? Tinha quase 20 mil aves que botavam ovos. Bastante, muita coisa, né? Eu, na época, tinha lá meus 13, 14 anos, até eu fazer a formatura da faculdade e depois vir casar e vir morar em Gramado, onde tínhamos uma propriedade. Lá até casar, vamos dizer assim. Até casar. Trabalhei lá. E aqui hoje não mudou, em termos de rodovia, a RS 235,
Exatamente. Na época, quando tu era criança, já tinha era a faixa que tem hoje. É a faixa não que mudou tem hoje. nada, né? Não que mudou nada. Até essa semana deu algumas polêmicas, algumas conversas em relação a essa questão do pedágio, né? E realmente, se a gente pensar o que evoluiu, o que cresceu, Bastante. e nós temos a mesma rodovia, a gente observa que ela está obsoleta, né? Ela não dá mais conta, né? Graças a Deus, mais, né? Exatamente. E como é que era na época, assim, o dia a dia, ali, lógico que não tinha o trânsito que tem hoje, nada, né? Mas vamos dizer assim, tu como morador ali dessa região, próximo da rodovia, obviamente que Gramado ainda tinha um viés muito para a agricultura ainda, e mais depois setor de calçado, móveis e tal. E Nova Petrópolis, que continua até hoje muito forte, essa questão de cooperativismo e agroindústria, agricultura, né? Exatamente. Então, como é que era o dia a dia de vocês? Vocês vinham para Gramado e para Nova Petrópolis? Como é que era? Na época, por exemplo, banco, compras? Pois é, isso foi muito interessante, porque meu pai começou a buscar o leite nas propriedades e trazer para a Corlac, a antiga Corlac que tinha aqui em Gramado. Então, o banco era aqui em Gramado, nós estudávamos, nós somos entre 4 irmãos, né? Então, eu tinha 9 anos quando comecei a estudar aqui em Gramado, no Colégio Santos Dumont, e meu irmão também. Então, a gente vinha de ônibus, né? De lá para cá, o carona. Da Floresta? O ônibus da Floresta, isso aí, faz tempo, né? Canelense ou Floresta? Canelense ou Floresta. Mas foi bem interessante, e daí o pai ficou bastante tempo com essa atividade, daí ele comprou esse terreno aqui em Gramado, que ainda era com estrada de chão, bem na frente do Correio. Ao correio, né? Que na época não era o correio ainda, né? Não tinha correio ali, não tinha nada ali, era tudo... Tinha onde está o Banrisul hoje, o Colégio Santos Dumont. Nós estamos falando da Garibaldi, né? Rua Garibaldi. Todo mundo já sabe onde é que é o correio, né? Rua Garibaldi. Então ele comprou o terreno ali, né? E lá também tinha plantação de milho e um pé de laranja. Tinha um pé de laranja. Laranja e milho. Isso aí. E Lourdes, no dia a dia, né, até os teus 9 anos, tu chegou a fazer o primário, tu fez por lá? Eu fiz até a 4ª série. Aonde? Lá na linha Lipe mesmo. Tinha uma escolinha, aquelas bisoletas. Não é ali onde é que tem a funerária hoje? Não. Não, é na outra. Depois. Depois. Onde está o posto de gasolina ali. Uma estrutura assim, tipo de bisoleta ali, né? Isso, agora era ali, que eu estudava. E daí a gente vinha de ônibus para Gramado, depois estudou daí o primeiro grau todo ele aqui, né? O segundo grau também, estudei aqui, foram mais 4 anos na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. E depois mais 3 anos, foram na realidade 7 anos aqui em Gramado, vindo e voltando todo dia, frio. Tu chegou a fazer escola técnica, não? Não. Aqui, porque na época... no segundo grau a gente falava que tinha o científico, né? E depois tinha mas era o Visconde de Mauá, que era técnico de contabilidade, né? Exatamente. Daí depois eu fui dar aula lá. Lá eu fui dar aula lá na técnica contábil, né? De contabilidade. E Lourdes, quando tu veio para Gramado lá, então começou a estudar em Gramado, tu lembra alguns professores, colegas, assim? O que tu lembra? Sim, a Lourdes Correia foi minha professora. Vivos hoje tem poucos, tá? Mas tem a Neuza, lá de Canela. De Canela, de português, de matemática tinha a Yara. Então, alguns professores ainda existem. A Yara hoje. Cirone, né? Cirone. Conversei com o Gentil hoje. Grandes amigos. Grandes amigos, Então, eles ainda estão aqui. Quem foram os meus colegas de escola aqui, digamos assim, né? Ainda temos alguns, acho que tem só o Gerson Soares era meu colega, a Bia Mazotti era minha colega, a Ruth Frias era minha colega, o Caetano Cardoso era meu colega. Caetano não está mais aqui em Gramado, também se mudou. Mas a turma, tu estudava de dia? Sim, à tarde, de manhã e à tarde. E tu comentou, né, a questão do frio, transporte. Então, vocês saíam de casa, vinham de ônibus até a rodoviária, que é pertinho aqui, Era pertinho, ali na esquina, ali embaixo. Na esquina, aqui embaixo, né? E depois, terminava a aula, vocês voltavam? Daí nós tínhamos que esperar. Pois é.
Porque o ônibus saía 5 Porque não tinha ônibus 10. escolar, Não. era ônibus de linha. Era de linha, tinha que isso pagar em vez passagem. de Caxias, Nova Petrópolis. E o ônibus saía 5h10 da rodoviária e a nossa aula terminava 5h20 do estadual ali no Santos Dumont. Certo. E eles não deixavam nós sair uns 15 minutinhos antes, mesmo que a gente fosse correndo, porque dava uma quadra e um pouquinho, estava na rodoviária. Nós tínhamos que esperar até as 8 horas da noite para pegar um ônibus. Naquele frio, tudo molhado. Crianças ainda, imagina, eu tinha 9 anos naquela época, nós estudávamos de tarde. E tinha mais algum, teu irmão? Meu irmão também estava, tinha mais lá de baixo que vivia. Sabe que eu estudei em Santos Dumont também, né? E daí tinha muitos colegas de Nova Petrópolis. Sim. Mas aí já era mais do segundo grau e à noite, porque aqui eu fui no primeiro colégio da região até, eu acho, ensino à noite, né? Sim. Segundo grau, primeiro grau e tal. Isso. E tinha muita gente em Nova Petrópolis. Tinha bastante. Aliás, a gente até, a gente tinha, era natural isso, porque Nova Petrópolis até hoje o pessoal fala muito na língua alemã. Sim, lá é normal. ainda predomina o alemão. Então ficava aquele sotaque forte, né? Era uma coisa que marca. Não, porque a gente era criança, uns abobados assim na época, vamos usar um termo assim, né? E a gente achava aquilo, que assim como o italiano também. Né? Aquele que se criou na colônia vinha para cá também estudar, então tinha um sotaque forte italiano e alemão, né? E é interessante porque, na realidade, nós temos aqui em Marcondes, algumas regiões ainda que o pessoal, entre eles, falam a língua Eu também, alemã. quando vou Mas Nova Petrópolis é impressionante, sabe que é uma coisa que me chama atenção. E no colégio aqui era uma coisa que a gente observava muito, que o pessoal que vinha das regiões alemãs vinha realmente com um sotaque muito forte, né? Sim. E, claro, eu não sei se tu sentia alguma dificuldade em aprender alguma coisa, porque, né, tu veio já depois de 3, 4 anos. Eu passei bastante dificuldade, porque eu só falava alemão em casa. É assim que era normal. Aos 6 anos, aí eu comecei a escola, né, e a nossa professora do pré, na época, só falava nosso brasileiro, o português brasileiro. Sim. Tá? Então, para a gente se entender, nós tínhamos que aprender o português nosso brasileiro à força mesmo. Senão a gente não aprendia. Eu, quando comecei a trabalhar no cartório, era Registro Civil, tabelionato, cartório eleitoral. Uma da proprietária era o Gudaros. Então, eu tinha 11 anos. E a primeira coisa que ele me ensinou mesmo era atender pessoas de origem alemã e origem italiana. Trefaco, treforte, não sei, coisa assim, né? O italiano, muito aquela questão do Z e tal. E foi uma das primeiras coisas que ele disse: tu tem que prestar muita atenção, porque as pessoas vêm e muitas vezes elas trocam não, a forma de se expressar, então tu tem que sempre perguntar se tu tem dúvida. Forte ou ter fraco, de forte, de fraco, não sei o quê. Tinha umas palavras assim e era a forma, né? Tinha de se comunicar, né? Mas, Lourdes, chegou em Gramado, então, o que tu lembra daquela menininha que chegou aqui de Gramado, assim? Logicamente, colégio, tudo bem, do rodoviário colégio era 100 metros. Era sempre assim. Mas assim, o que tu lembra das primeiras vezes que tu veio a Gramado? Cacique. Do café. O café já existia na época, claro, né? Claro. Ali depois teve o Palácio dos Festivais, ali, né? O cinema, antigo cinema, que era outro prédio, né? Que era todo de madeira. O cinema antigo. O cinema antigo. Do lado do Café Cacique. Exatamente. Era Esplêndido. Esplêndido, uma coisa assim. Nossa, bastante tempo. Família Pascoal. Exatamente, Família Pascoal. E a Corlac daí, né? Que é onde o meu pai deixava o leite lá, né? E aí depois foi onde estava a escola Santos Dumont, que é ali onde está o Banrisul hoje. Escola de madeira. É de madeira. E eu comecei exatamente, foi no primeiro ano que começou a escola, lá no novo prédio, na sede onde ela está hoje, o Santos Dumont, né? Mas chovia para dentro, não estava pronto o colégio, mas eles tinham que ampliar, então foi por muito tempo ficou só um andar pronto. Exatamente, então nós tinha dias que não podia fazer educação física, porque estava chovendo, porque não tinha cobertura e assim por diante. Foi bem interessante. Daí eu me formei depois, né? E aí eu fiz vestibular
passei na UPS em Caxias. E aí eu comecei a viajar todos os dias para Caxias, porque eu continuava morando lá na Livraria. Aí tu só pegava o mesmo ônibus ao contrário. Não, eu tinha que pegar de carro, ir de carro até Nova Petrópolis. Lá nós pegávamos uma condução, ia para Caxias, voltava. Da época do caso Leidens, aquele que houve aquele assassinato da esposa, né? Ali na Galópolis? Não, foi aqui em Nova Petrópolis, já na subida, quase chegando em Nova Petrópolis, ali naquela curva fechada. Eu sei que era ali para baixo. Naquele Leidens, dia, o famoso caso Leidens. Nós tivemos que esperar naquele dia até as 2h30 da manhã, podrinhos de cansado. Imagina, a gente trabalhou o dia inteiro, vai para a faculdade, volta. E eles estavam fazendo a reconstituição por causa do horário, né? Que foi a janta e coisa deles, né? Então, nunca mais me esqueço. E outro evento, assim, que foi um evento que me marcou muito, indo para Caxias, teve aqueles desmoronamentos, um bem grande que teve ali, entre Vila Cristina, antes de subir o morro para ir para Galópolis lá. Teve perto de uma ponte, não foi? Exatamente. Ali foi, tem uma vaga lembrança aí, foi naquela... mais de mês para limparem aquela estrada. Na parte baixa, assim, quando subir, depois sobe. Mas teve outras terras mais que desceram, e nós tínhamos que ir lá por Farroupilha para chegar até na universidade para ir para aula. Aliás, aquela região sempre foi problemática, né? A 116 aí, Nova Petrópolis, até Vila Cristina, principalmente, né? Impressionante, né? E Lourdes, tu falou em trabalho. Nesse período que tu já estava, então, tinha terminado o 2º grau, tu estava trabalhando, tu só estava em casa ajudando os pais? Só trabalhando na granja. Só trabalhando. Passaram pelas minhas mãozinhas, assim, numa tarde, uns 45 mil ovos. Imagina? Fazia muito omelete. Não, até que não. Brincadeira, né? Mas, Lourdes, então, e tu acabou vindo para Gramado, então, quando casou, né? Que ano foi isso, mais ou menos? 87. 87. Mala e cuia. De Mala e cuia. O prédio tinha pegue... embaixo do braço. Não, exatamente. E o prédio tinha pegue fogo, lembra? Que não tinha nem bombeiros em Gramado. O segundo prédio, aquele ali de Gramado, na época. E aí vocês foram morar onde? Não, nós não estávamos casados, nós íamos casar. E aí tivemos que adiar o casamento por causa disso, por causa do incêndio. Aí adiamos para fazer em maio. Depois, E aí o que morava lá dentro não saía, tivemos que reconstruir todo o prédio, transferimos para 17 de julho. Aí o prédio, o cara ainda não tinha saído do apartamento lá do 101, onde eu queria morar, e não podia consertar, né, por causa do fogo, né, que a água estragou tudo, né? Aí adiamos para dia 5 de setembro. Então, 5 de setembro de 87, nós finalmente casamos e viemos morar para cá. Então, somos próximos a 40 anos. Sim. 39. Setembro fazer 39. Esse ano vai fazer 39 anos. E então, já chegando aqui, tu já tinha definido a nível de profissão. O Abreu, ele já estava na brigada. Sim, ele já tinha pedido transferência no início do ano, já para Gramado. Ele veio da onde? De Caxias, daí. Veio de Caxias. Ele atuou bastante tempo em Bento, hoje o meu filho está lá em Bento, nosso filho está lá, né? E daí ele veio para Gramado, então ele ia dormir aqui na brigada mesmo, eles chamavam antigamente de destacamento, né? Sim, destacamento da brigada. Ou senão ele ia lá para Araripe de noite, quando eu voltava, porque eu já comecei a 2ª faculdade daí. Daí eu fiz na Unicinos, que eu tinha me formado lá, daí eu comecei a 2ª faculdade, mas eu ainda era solteira e ainda morava lá com meus pais, né? E estudava na Unicinos. E daí eu estudava na Unicinos, me formei na Unicinos, e aí nós casamos, e aí viemos morar para cá. E aí, na época, eu já dava aula. Eu dei aula em Nova Petrópolis, no Padre Verne. Qual é a matéria? Técnicas, contabilidade, aliás. Ali foi, primeiro na 7ª série foi técnicas comerciais, e depois no 2º grau, daí eu dei para contabilidade. Dei em Nova Petrópolis e aula, e aqui no Cenecista. E daí, quando eu engravidei da minha filha, ela nasceu, daí eu terminei e não voltei mais para dar aula. E aí, depois disso, tu partiu para o escritório já de contabilidade? Sim, eu trabalhei um pouco tempo ali, deu que 1 ano e meio, 2, nem deu 2 anos, 1 ano e meio, no Direno, na época era Direno. E depois disso eu abri meu próprio escritório. Depois que a minha filha nasceu, eu digo, não, eu estou formada, não tinha nem contador em Gramado. Que ano mais ou menos isso? 88.
Ah, foi rápido? Então foi logo em seguida. Exato. Tá. Dia 2 de janeiro de 89, minha filha nasceu em 88, em setembro. Em 89, daí eu já abri as portas na garagem ali, que eu fechei uma garagem, que a gente só tinha um fusquinha velho. Mas onde é que vocês estão até hoje? Não, depois eu mudei para frente, né? Daí onde estava. Tá. A garagem é no lado. É no lado? É do lado, na Augusto Zatti. A época era 24 de fevereiro ou não? Já era Augusto Zatti? Não, era Augusto Zatti já. Ela foi inicialmente 24 de fevereiro. Mas agora e Lourdes, até interessante, dentro da tua atividade, tu acompanhou e acompanha todo o desenvolvimento de Gramado, obviamente, né, desde que veio para cá. E nessa questão de empresas, tá, por exemplo, como é que era o perfil dos teus clientes lá em 88, 89 e hoje? O tempo, como é que foi acontecendo essa mudança? Porque deve ter mudado. Eu não falo nem a questão de equipamentos, materiais, tá? Não. Eu falo assim, o tipo de empresa, o tipo de empresário, o tipo de cliente, o tipo de negócio. Tem negócio que provavelmente nem existe mais. Sim, atividade. Com certeza. E como é que era lá em 88, 89? 89, quando daí, efetivamente trabalhei no meu escritório. Certo. Foi muito interessante, porque em 89 eu já era formado, tinha CRC, daí abri minha empresa, registrei no CRC em Porto Alegre. E aí o Sérgio Haas veio me perguntar, veio lá no meu escritório me perguntar: Lourdes, tu é contadora formada? Eu disse, sim, eu sou bacharel, sou contadora, não contabilista, sou contadora. Tu não é técnica em contabilidade? Não, eu era bacharel. Isso. Daí ele disse, estou precisando de um contador, e nós aqui em Gramado não temos contador, só tem o contador que está lá no Serra Azul hoje, e eu como advogada, ele disse, mas eu preciso mais 2 contadores, e não temos contador em Gramado. Você serviria para assinar um balanço para o Serra Azul? Aí eu disse, não tem problema. Eu disse, mas desde que eu dei uma olhada primeiro, né? Lógico. Tu não assina nada sem olhar antes, né? Daí eu dei uma olhada e tal, daí eu assinei. Foi um dos trabalhos, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção, que Gramado não tinha contador. Realmente, tu está comentando, tinha poucos mesmo. Tudo era técnico. Contabilidade. Técnico. Que era até em função da escola, né? Da Cenecista, E daí, daí eu fiz, assinei, etc. Aí depois se formou outro, que tinha escritório contábil também, e daí esse foi o primeiro que veio para mim e disse, Lourdes, quero te parabenizar, tu és uma mulher, és uma contadora e que seja bem-vinda à nossa classe contábil, que foi o Jorge Correia. É o Jorge. O Jorginho. Jorginho. Jorge Correia. E aí eu comecei o escritório com um cliente que era do meu pai, que ele tinha aquela empresa de levar o leite, né? Que tinha que registrar um funcionário. Teu primeiro cliente foi teu pai? A empresa do meu pai. Não pagou até hoje? Até hoje. Não, mas sério, eu nunca cobrei nada dele, imagina, capaz. Mas eu também não pagava aluguel para ele, né? Ele disse, eu fiz isso aí para os filhos, né? E aí, então, depois disso, eu nunca saí na rua procurar ninguém. Isso é uma coisa que eu penso até hoje. Eu nunca saí na rua procurar nenhum cliente. Todos vieram a mim. Não sei, talvez o ponto, ou porque eles conheciam bem o pai na época, né? Porque a cidade era bem menor. De repente está fazendo um trabalho bom também. Exatamente. Era assim, de boca em boca. Um falava para o outro, e aí vinham. E outra coisa, não fazia distinção entre as pessoas. Se era um pequeno, se era um autônomo, se era um agricultor, se ele vinha sujo, se ele vinha limpo, se vinha alguém engravatado, do mais alto escalão, não tem problema nenhum. Eu atendo a todos. Para mim, são todos iguais, são tratados igual. E assim eu fiz, e agora eu tive que, infelizmente, passar adiante, né? Porque eu não tenho mais condições de saúde para fazer tudo isso. Isso tem mas também trabalhei... Mas assim, assim, o tipo de clientes, né? Era assim, hotel... Que é importante, assim, o tipo de atividade que mais tinha, os tipos de problemas que mais tinha, sei lá, alguma coisa nesse sentido. A maior dificuldade que se tinha na época, eu fui procurada logo no 3º mês por um hotel, e não era pequeno o hotel, para fazer a contabilidade. Ficou comigo anos e anos e anos. E ele veio para mim e disse assim, a primeira coisa que eu quero saber, tu avisa quando vencem os documentos? Tu me entrega antes? Eu disse, com certeza. Aí ele disse,
te entrego sempre antes, eu disse para ele. Ele disse, não, eu não quero só que tu me entregue antes. Eu quero que tu me avise no dia. Ó, hoje está vencendo aquele documento. Porque onde eu estou, não me avisam. Eu estou sempre pagando em atraso. Eu tenho muita outra coisa para fazer. Então, ele não tinha um gerente, alguma coisa. Era tudo meio familiar. Então, eu me comprometi a sempre avisar. Tomei isso como lição para os demais clientes meus. Sempre avisar. Entregar antes, mas sempre avisar. Né? Isso foi uma coisa assim que eu fiz como lema para mim. Tá? E outra coisa também, assim, teve assim, pessoas humildes, pessoas que abriram um barzinho, hotéis, armazém. Eu tinha armazém ali do Hélio dos Santos, que todo mundo conhece ali na Avenida. Na Avenida. O seu Nelson Antonioli. Então, são pessoas simples, mas que eu adorava atender, porque são pessoas com quem tu fala e eles... E tem cliente que não faz o que a gente diz. A lei diz isso. Tu deve seguir esse caminho. Vão lá e fazem o contrário. Cria o problema para eles e para eles. E depois vem dizer, tu não me avisou. Isso me chateava muito, porque eu avisei. Eu avisava sempre. Eu dava, às vezes, por escrito o que tinha mudado na lei. Tá? E assinado. Principalmente alguns que não acreditavam. Esses eu fazia questão de entregar primeiro. Né? Mas eu fui muito feliz, tive tudo que é tipo de cliente, tive construtora, eu tive desde gente que trabalha com frutas secas, lá os Marcon. Então, igrejas, cemitérios que não estavam regularizados, todos começaram a me procurar. Quem não estava regularizado também era a associação lá dos fornos aqui do centro da rodoviária. Foi tu que regularizou? Eu que regularizei, fiz muitas associações, eu tinha bastante associações comigo, acho que umas 15 ou 6, se não me engano. E me chamou a atenção, são tudo pessoas tão simples e humildes, são são gramadenses. Né? E eles foram, assistiram, me ouviram eu falar, eu li o estatuto, eu explanei tudo e pedi, vocês querem mais algum esclarecimento, alguma coisa? Eu respondi a eles e estão aí até hoje. Isso é gratificante, né? Isso é gratificante. E Lourdes, dentro dessas todas as atividades, nós falamos, muita coisa nova surgiu, outras sumiram. Qual é assim, a atividade que mais cresceu no teu entendimento? Como contador, enfim, como bacharel em contabilidade, né? E aquelas que, por exemplo, foram sumindo. Atividades, muitas vezes. Eu vou citar um exemplo que, de repente, não passou por ti, mas vamos lá. Setor de calçados. Ele era enorme aqui em Gramado. 170% do emprego era lá. Setor moveleiro, cresceu muito, diminuiu. Então, qual é o setor assim, que tu observou assim, que diminuiu, né? Ou foi... Os calçados. Se transformou em outra atividade. E qual é o setor que tu viu crescer mais assim, nesse tempo todo? É que, na realidade, nós mudamos a nossa economia em Gramado. O nosso foco de Gramado virou mais por turístico. Isso que eu faço a pergunta, para as pessoas entenderem. Exatamente. Porque muita gente que está aí nos últimos 10, 15, 20 anos não sabe o que foi antes anos atrás. E o que é agora. Na época, lá, era tudo na área produtiva, mas não tão turística. Não tinha turismo. Tinha fábrica de móveis sob medida, que isso ia caminhões e caminhões para tudo que é canto. Tive muitas fábricas de móveis comigo. Calçado também. Mas o calçado, quando começou a China, lá foi tudo para o espaço, né? Foi. Quando abriu lá em cima, com aqueles incentivos fiscais, foram tudo para lá. Daí tudo começou a se esvaziar, né? Quem nós temos hoje ainda com fábricas de móveis boas aqui? Dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos, né? Então, mas isso é tudo decorrência um pouco da economia. E também uma época nós tivemos assim o ganho fácil. A economia tinha inflação, mas ao mesmo tempo dava dinheiro. Tinha inflação, mas dava dinheiro. Mas agora não dá mais. Agora tu tem que cuidar todos os detalhes para porque está sendo achatado tudo. Os salários estão sendo achatados, os aposentados estão sendo achatados. Talvez porque existe mais hoje qualidade de vida e eles sobrevivam mais. Né? Então, hoje, os gastos maiores são na saúde. Por quê? Porque as pessoas estão começando a se cuidarem. Né?
Eu sou uma, né? Eu Sim. quase não tinha tempo para mim, eu só cuidava dos outros. E eu me esqueci. Hoje eu estou do jeito que estou por causa disso, né? Aí a gente esquece, né? A gente esquece da gente. Mas, Lourdes, bom, paralelo à contabilidade, tu sempre teve algumas atividades em Gramado, né? Sim. Duas que eu vou citar, uma artes plásticas, até hoje, Uhum. e a questão das orquídeas. Como é que tu entrou? Porque tu sempre participou aí das exposições de orquídeas e tal. Sim. Como é que tu entrou nesse mundo das orquídeas? Tu já trouxe de casa? Na tu realidade, começou... a gente traz um pouco dentro da gente, né? Eu sou alemã e alemão tem paixões por flores. Flores, é tá? verdade. E a orquídea me chamou mais a atenção porque ela é a única planta que tem cromossomos no mundo inteiro, no planeta. Né? Então, ela pode ser modificada geneticamente por cromossomos. Ela pode se reproduzir, tu botando só um galhozinho, só do cromossomo tu já faz outro, entendeu? Então, isso me cativou, em primeiro lugar. E segundo, porque ela é uma flor magnífica, ela é linda, né? Existem aquelas micro, que quase tu tem que pegar um microscópio para enxergar. Mas existem aquelas grandes exuberantes, e as outras que exalam perfumes de chocolate, de baunilha. Nossa, a baunilha vem da orquídea. Comemos baunilha, ela dá uma vagem. Isso, é uma vagem, a baunilha. A baunilha é de uma orquídea. Não sabia. Ela dá uma flor muito linda. Ela é uma vagem, exatamente. Tu tira o miolo, né? Que a sementinha dentro. Aliás, que é caríssima, né? É caríssima, porque ela produz pouco, né? Exatamente. E ela demora a crescer. E nossa região aqui é meio complicada também, porque é muito frio. Eu não conheço muito pessoal, alguém que produz aqui. Não... Eu tenho uma planta lá que já está bem grande, assim. Vamos ver o que vai poucas, dar. Né? Exatamente. E a Associação dos Equidófilos continua. Daí a gente começou a conhecer, o Raul era meu cliente também, no salão de beleza, e aí a gente foi se conhecendo, o Juarez, da época, hoje já é falecido, e a gente criou, então, a nossa associação, porque nós queríamos fazer algo programado pelas orquídeas que nós temos aqui, que assim começou a associação. Eu também faço parte lá do Conselho Municipal de Cultura, claro. Sou conselheira pelas artes visuais, e nós temos a feira criativa sempre aos sábados, ali no Lago Rita Bier. Sei que agora vai sofrer transformação, vai ser para melhor. Melhor agora. Mas nós vamos ter lá um espaço onde a gente vai cultivar, quer dizer, cultivar não, nós vamos mostrar como plantar, como cuidar, como cultivar, e vamos ter algumas vendas de orquídea através da nossa associação, que é o Núcleo de Orquidófilos de Gramado. Boa notícia. Essa é uma boa notícia e todos podem nos visitar aos sábados. Isso aí. Lourdes, desde que não chova. Aproveitando ainda, estamos chegando quase no final aqui. Artes plásticas, tá? Vocês têm, hoje Gramado tem um grupo bem forte, tem muitas atividades na área. A área cultural ela cresceu bastante nos últimos anos, né? Então, como é que tu vê assim, o desenvolvimento desse setor? E também assim, que estágio que tu vê que está essa participação, né, dentro do segmento de cultura das artes plásticas? Bom, não vou me estender muito também, mas eu participo da parte da cultura desde que foi criada a subsecretaria com Daniel, na época, Daniel Bertolucci. Já fui várias vezes conselheira por outros segmentos também, patrimônio histórico, etc. Enfim, eu pinto há uns 30 e poucos anos já. Tá? Na realidade, eu comecei a pintar para extravasar, porque a gente sabe que, através das nossas mãos, né, e um lápis, de preferência lápis não caneta, e também pincéis e cores, a gente alivia o nosso estresse diário, as nossas preocupações, enfim, a gente esquece um pouco do nosso mundo, é uma terapia. Então, eu comecei mais como uma terapia, quase para passar o tempo, do que qualquer outra coisa. Mas eu já pinto então, faz bastante tempo, já vendi para 6 países, adoro fazer o que eu faço, participei desde o início das pinturas das renas, né, para decoração do Natal. Benedito, isso, exatamente. De ovos de Páscoa. Começamos agora, fomos procurados também já por outros lugares, outros municípios, que nem Prudentópolis pediu 14 ovos de 2 metros. E nós pintamos ela, nossa associação da ACAVG, né, Associação
das Artes Visuais de Gramado, nós pintamos e foram enviadas para Prudentópolis, no Paraná. Legal. E agora, esse ano, nós fizemos 6 obras, terminamos agora, semana passada, foram para Marau. Cada um dá um tema. E eu achei fantástico o tema que cada um desses 2 municípios deram, que eu achei assim que foram peculiares. Marau deu a produção deles, ou seja, trigo, soja, uvas, girassóis, né? Enfatizaram o lago, as cachoeiras que eles têm. Então, foram temas que nós usamos para pintar estas peçancas, que na realidade são ovos gigantes, né? Legal, bacana. Lourdes, para finalizar, qual é a mensagem que tu deixaria para a nossa população pensando nos próximos 10, 15 anos de Gramado? Vamos cuidar bem do nosso município. Ele é lindo, maravilhoso, ele é único. Eu tive a oportunidade de viajar para a Europa por 6 países, tá? Foi bem rápido, mas o que eu mais observava era exatamente isso. Limpeza, a estrutura da cidade, as pessoas lá. Nós aqui em Gramado somos simpáticos. Claro, a gente sempre pode ser mais simpático, né? Mas somos simpáticos, mas temos muita coisa ainda para melhorar. Eu acho assim que Gramado o que oferece já é muito comparado com os outros lugares, muito mesmo, ela é única. Mas nós temos muita coisa por fazer ainda por Gramado, e eu acho que se cada um pensar um pouco mais sobre isso, vamos ter um futuro maravilhoso. Maravilha. Lourdes, muito obrigado aí pela presença. Desculpe, nós tivemos que acelerar um pouco, nós estamos aí começando hoje a Supercopa Gramado de Futsal, né, com 9 equipes, principais equipes do Brasil. Já deixo o convite, ele está no Perinão, desde as 16 horas de hoje até dia 13. Então, deixar o convite a todos, agradecer mais uma vez a Golden Lagueto Multipropriedades pelo apoio, assim como a 5ASEC, lavanderias com loja em Gramado e Canela, aqui em Gramado, no bairro Carnel. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira com mais um episódio de Histórias de Gramado. Lagueto Golden Multipropriedades e 5ASEC, a sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Na 5ASEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5ASEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado.